Você é uma daquelas pessoas que sabe que é bom ler, sabe que faz bem pro seu cérebro, pro seu vocabulário, pro seu imaginário, mas nunca sai do lugar. Então você é uma daquelas pessoas que tem vários livros assim numa estante empoeirada, mas que você nunca explora. Então talvez você até seja uma pessoa que lê até alguns livros, mas são livros ruins. Bem, nesse vídeo eu vou mostrar como é que eu construí o meu plano de leitura passo a passo. É um plano bastante simples e me permitiu, sem ler, sem fórmula mágica, sem ler que nem um maluco, manter um ritmo de leitura acelerado, ao mesmo tempo que conseguia manter a excelência escolar e também conduzir vários projetos fora o YouTube. Rola a vinheta! Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vou te mostrar como você pode fazer o seu plano de leitura de forma rápida e eficaz. Então você com certeza já ouviu falar dos objetivos SMART, os objetivos que tem que ser específico, ou seja, específico, measurable, tem que ser medível, mais ou menos, medível é a palavra, certo? Tem que ser achievable, tem que ser atingíveis, tem que ser realistic, ou seja, realista, e também tem que ser time bound, tem que ter um limite de tempo, um prazo. E essa palavra SMART é excelente para descrever aquilo que eu vou fazer com vocês hoje. Pega aí um papel, pega uma caneta, ou então abre o seu Word, que eu vou te mostrar como é que se faz. Só para vocês terem uma ideia de como é que vai ficar no finalzinho, vocês vão ter aqui ó, os livros 2025, isso aqui é algo que eu fiz no final, no ano novo. Tem aqui os livros mensais, o número de páginas mínimo que você tem que ler por dia, já vou te mostrar como é que você faz isso na prática, e depois as coisas com as quais você tem que tomar atenção, como você vai ler, quando você vai ler, eu já vou explicar isso daí mais pra frente. Depois aqui uns livros auxiliares, mais um projeto da Bíblia que eu tô fazendo. Então aqui é algo bastante simples, bastante prático. Depois eu imprimi isso daqui, tá aqui no negócio, numa caixa aqui em cima. Depois você pode ir acompanhando seu progresso e ver se você tá de fato cumprindo o plano, porque eu vou te mostrar como fazer o plano, depois você tem que cumprir. Você consegue ver se você tá seguindo o plano bem e o que é que você precisa melhorar, se tiver faltando aí alguma coisa. Mas vocês obviamente adaptem o plano para vossa realidade. Então a primeira coisa que vocês vão fazer, imagina que vocês querem ler 10 obras boas até o final de 2025. Então primeiro passo, que livros você vai ler? Imagine que você quer ler, minha meta de 2025 é ler 10 livros bons. Meu amigo, que livros você vai ler? Defina. Então eu, por exemplo, escolhi aqui Os Noivos, da Alessandro Manzoni, fiz um projeto da Bíblia, um projeto para ler a Bíblia inteira em um ano, escolhi o Silmarillion, do Tolkien, Beren Luthien, Queda de Gondolin, também do Tolkien. Detalhei esse plano muito bem no outro vídeo, se você ainda não assistiu, clica aqui no link que vai aparecer em cima. Então, sei lá, Crime e Castigo do Dante. Nossa, Crime e Castigo do Dante. Acabei de inventar aqui uma obra literária. Crime e Castigo do Dostoiévski, Divina Comédia do Dante, dos Idos do Camões, livros do Tolkien, livros do Chesterton, livros mais básicos também. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não tem o hábito de leitura, não leu nada, obviamente que você não vai começar pela Divina Comédia ou pelos Lusíadas, você vai começar, sei lá, ler um McDonald's da literatura, o Percy Jackson. Depois vai ler o Hobbit, ler as Crônicas de Nárnia. Deixa eu pensar aqui no livro se você for mais adulto. Claridade, do Renato de Moraes, que é um romance excepcional, é brasileiro inclusive. Então assim, a primeira coisa que você tem que fazer é selecionar os livros que você quer ler. Você tem que definir um número exato, não é, quero ler livros, não. Quantos livros? 10, 12, 20, 30? Também tem que tomar cuidado com a quantidade, mas isso eu vou falar mais pra frente. Então, tome atenção e certifique que aqueles livros que você está definindo são adequados para o seu nível de leitura. Se você é iniciante, você não vai pegar livros super avançados. Se você é super avançado, você não tem necessidade de pegar livros iniciantes. Se você explorar aqui o meu canal, deixa eu pôr aqui na tela, vários vídeos aqui só sobre livros bons. Então tem que Robinson Crusoe, um pouquinho mais básico, tem Eneida, do Frederico Lourenço, tem Jane Austen, tem aqui livros mais de política, de Nick Nolte, conta a história do comunismo. Então, assim, aqui você já tem um monte de sugestões, todas analisadas, inclusive já mete aqui o like no vídeo e se inscreve no canal, para você construir aí várias opções para você construir o seu plano de leitura. Depois, além disso daí, você tem que ter o seu plano de leitura tem que ter outra característica, que é ser medível, ou seja, você tem que quantificar as suas metas. Como é que você coloca isso daí na prática? Então você vai fazer, por exemplo, você vai ler aqui nos Noivos. Então eu vou pegar aqui o exemplo que eu fiz para mim, que eu quero ler Os Noivos inteiro só no mês de fevereiro. Então o livro mais longo do ano, no mês mais curto, é um desafio. Então
eu tenho que saber, por exemplo, quantas páginas mínimas eu tenho que ler por dia. Então, por exemplo, eu peguei aqui os livros, por exemplo, que é a História da Igreja, do Daniel Ropes, ou o Imbecil Coletivo, do Olavo de Carvalho, eu peguei o número de páginas total e dividi pelo número de dias do mês. Então, não existe nada mais simples. Isso daí é matemática básica. Imagina que você tem 20 dias para ler um livro de 400 páginas. Você vai dividir 400 por 20, que vai dar 400 dividido por 20 dá 20, acho que é isso. Dessa maneira você também vai saber se você está indo no caminho certo ou não. Você também pode fazer outra coisa, que é, em vez de você definir um número de páginas de leitura diária, você também pode não ler por alguns... Imagina que você é uma pessoa que tem muitos afazeres, etc e tal. Embora a maioria das pessoas tenha um monte de tempo livre e não use bem, use mal. Você pode também fazer como eu. Eu, por exemplo, tenho um número de páginas, uns capítulos específicos que eu tenho que ler da Bíblia todo dia para cumprir minha meta anual. Então eu, às vezes, fico 2, 3 dias sem ler. Então eu sento numa poltrona no sábado e leio, compenso aquilo que eu não li durante a semana. É algo que você também pode fazer, mas se você é iniciante, eu sugiro que você tenha um hábito de leitura diária. Como é que você constrói um hábito de leitura diária? Que é algo muito importante. Não adianta você só dizer, vou ler 20 páginas por dia. Você tem que definir um horário para ler. Imagina, você vai ler as 20 páginas daquele livro todo dia, 8 da noite, naquela poltrona ali. Criar ali um espaço, um clima. Não coma antes de ler. Assim, experiência própria, porque você vai dormir. Se eu tento ler depois do almoço, pode até ser uma obra fácil, pode até ser uma obra deliciosa. Eu costumo cair no sono. Então eu pego ali um espaço específico, num horário específico, todos os dias. Se for o mesmo horário todos os dias é melhor. Eu não consigo fazer isso, mas se você conseguir, ótimo. Certifique que você não está com o estômago cheio, porque senão vai dar errado. E então leia ali a sua leitura diária. Se você está começando, eu recomendo um horário e um lugar fixos todos os dias. Vocês vão perceber que várias dessas coisas aqui são muito lógicas, muito básicas, muito assim, racionais, mas são coisas que a gente até já sabe, mas não aplica por pura preguiça. Então eu tô aqui para te dizer mesmo o óbvio. Outra característica que seu plano de leitura tem que ter é realismo. Assim, cara, esquece. Você imagina que você não tem hábito de leitura. Você não adianta você tentar ler o Ortodoxia do Chesterton, assim, porque eu já tenho bastante experiência de leitura graças à educação que a minha mãe me deu. Mas nossa, se você tentar ler Ortodoxia, assim, boa sorte. Até se você for leitor experiente, boa sorte, porque é um daqueles livros que eu terminei e falei, nossa, eu acho que eu entendi assim uns 10, 15% do livro. Então, você tem que ser realista nas suas escolhas, escolher livros apropriados para o seu nível, como eu mencionei lá no início, e também tem que ser de tamanho adequado. Então, se você for mais ambicioso, já tiver assim, alguma experiência, beleza, pega uns noivos aí. Mas se não, olha, Memórias Póstumas de Brás Cubas também tá ótimo, aqui de 200 páginas e também tem muita qualidade. Não é porque o livro é grande que ele é muito bom, inclusive tem vários exemplos que provam o contrário. Pedro, me ajuda a fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, fazer um plano aqui na frente de vocês para mostrar para vocês que é algo muito fácil. Então vocês escrevem aqui, livros 2025, de fevereiro, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 8 de fevereiro de 2024, de fevereiro até dezembro. Você vai deixar aqui uma fonte bonita, depois vocês formatam isso aqui como vocês quiserem. Também dá para fazer em papel, também é ótimo. Atenção, vou repetir, o fácil, se fazer um plano na prática é muito fácil. Eu fiz isso aqui em 20 minutos, meia hora, só demorei tanto porque eu selecionei ele muito bem, foi bastante criterioso nas obras. Mas agora, o difícil é cumprir mesmo, o difícil é sentar todo dia numa cadeira e pôr numa poltrona e ler o bendito do livro, porque mesmo que seja bom, às vezes, muitas vezes custa. Então, o Ortodoxia do Chesterton, por exemplo, é um livro excelente, só que é muito difícil de ler, porque tem muitas referências difíceis. Então, atenção com isso daí. Então, eu vou deixar aqui na fonte de George, por aqui o tamanho 12. Então, eu vou colocar aqui, fevereiro. Fevereiro, não tenho o dom da digitação como meu pai tem, meu pai digita super rápido. Você vai colocar aqui os diferentes meses do ano, tá? Que eu vou fazer um corte para você não ter que ver tudo. Imagina que você está vendo esse vídeo aqui no início de 2026, então só para deixar mais bonito, eu vou pôr aqui o janeiro aqui de 2026. Isso daqui, por exemplo, é um plano que eu vou fazer em dezembro de 2025. Então você vai colocar aqui as suas obras. Então imagina que eu sou um leitor iniciante, eu vou colocar aqui Percy Jackson. Eu erro tudo para digitar. Hobbit, que eu vou colocar Percy Jackson livro 1, porque
São 5 livros da primeira coleção. A Claridade, que é muito bom também, mas embora do Hobbit por Claridade tenha um salto até razoável. Depois eu vou por aqui Coração, que foi uma das minhas últimas leituras. Depois põe os livros todos, então aqui o Hobbit, do J.R.R. Tolkien, aqui o Claridade, do Renato de Moraes. E depois vocês vão fazer isso daqui com todos os meses do ano, assim, não tem segredo nenhum. Robinson Crusoe, Memórias póstumas de Brás Cubas. 2000 anos depois. E depois disso feito, você pode colocar aqui as suas número de páginas diárias. Então eu não vou pegar cada um dos livros, pesquisar e fazer a conta. Então vou aqui inventar 7 páginas por dia. Aqui a Claridade é bem maior, põe 27, embora a Claridade seja um livro tão bom que eu li 300 páginas em um dia. E basicamente é isso, assim, não tem segredo assim. É algo tão simples que até engraçado que as pessoas não façam todas isso daqui. Então você vai por tudo. Já tentei convencer um colega meu a fazer isso daqui e ele jogou fora. Basicamente, não tava nem aí. Está feito basicamente o seu plano de leitura. Então você imprime, fixa assim no seu lugar, no lugar da sua casa, então põe no meio do seu espaço de trabalho, das suas anotações e, o mais importante, tem que cumprir. E pronto, tá aqui, ó. Depois você coloca aqui os números certos. Se quiser, põe aqui o nome dos autores do livro. Então aqui, Pio XII, do José Ribeiro Carvalho, Não Me Podem Magoar, David Goggins, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, Memórias Póstumas de Brás Cubas, aquele famoso do Machado de Assis. Então, recapitulando a maneira, o seu passo a passo para fazer o seu plano de leitura. Em primeiro lugar, você vai definir um número de livros que você quer ler. Então, se você está no início de 2026, definir, por exemplo, 12 livros para ler no ano de 2026. E vai escolher quais livros. Se você tiver em casa, melhor. E certifique que são livros bons. Eu já mencionei, tem várias sugestões excelentes aqui nos outros vídeos do canal. Além disso, um fator essencial também é escolher livros adequados ao seu nível de leitura. Se você é iniciante, não adianta você pegar aí o Ortodoxia, que não vai funcionar. Uma vez que você definir os livros, você vai definir quantas páginas, o mínimo de páginas que você tem que ler por dia. Ou então, se você preferir, capítulos por dia. Eu não gosto muito de fazer por capítulos, porque tem capítulos que tem 3 páginas, tem outros que tem 30 ou 50. Mas aí fica a seu critério. Depois que você definir o número de mínimo de páginas ou de capítulos, você vai criar um hábito de leitura e eu aviso que não é algo propriamente fácil. Tem dias que você vai falhar, mas o mais importante é não desistir. Um horário fixo de preferência, num lugar fixo, o livro que você já sabe que você tem que ler, deixa o livro lá e você vai ler aquele determinado tempo todos os dias. Se você tiver um horário, digamos uma hora por dia, já está ótimo, já é muito bom. E outra dica, uma dica extra que eu uso todos os dias é: leve um livro para onde quer que você vá. Então, imagina sala de espera de hospital, tá esperando alguém, você sempre encontra ali alguns espaços em que você consegue ir lendo algumas páginas e isso é um hábito excelente, eu faço desde sempre. Então, basicamente é isso. Quais livros você vai ler, quando você vai ler, quantas páginas, quantos capítulos você vai ler, onde você vai ler de preferência, leva o livro para onde você vai, escreve isso daí, não deixa na cabeça, não deixa esse negócio abstrato que você não vai fazer, escreve no papel, faz no Word que nem eu mostrei, imprime e siga o plano. Se você falhar um dia, não tem problema, continua no dia seguinte. Foi exatamente essa estrutura que me permitiu ler não só o Silmarillion, que era o livro que eu pretendia terminar no mês de janeiro, mas também li o livro Claridade, do Renato de Moraes, que foram mais de 500 páginas, o livro Coração, do Edmundo de Amicis, que foram mais de 300 páginas, a Bíblia, li o livro do Gênesis, li o livro de Jó, li 20 capítulos do Êxodo, 13 capítulos do Levítico, 4 de Provérbios, 20 Salmos, também li grande parte do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Inclusive, não deixa para depois, faz agora. O seu plano, os livros que você não tiver, você compra assim, um livro bom, não custa muito hoje em dia. E depois, outra coisa muito importante que você tem que fazer para o seu plano dar certo, é claro, metralhar o botãozinho do like, se inscrever no canal e ativar o quê? E ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Um objetivo específico, atingível, realista e com prazo. O prazo também é muito importante. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!